muito bom. A gente agradece de coração. Muito bem. Por que nem todos são salvos? A verdade, irmãos, é que o que eu queria mesmo, o que eu queria não, né? O que eu planejei hoje era falar sobre a parábola do semeador. Mas eu senti no meu espírito, quando eu estava estudando um pouco essa palavra, hoje apenas falar sobre montar uma introdução em relação a esta parábola. E aí semana que vem, se o Espírito Santo permitir, se Ele permitir, nós vamos estar falando sobre a parábola propriamente dita. Mas hoje eu quero falar dentro do contexto da parábola do semeador, mas eu quero aqui montar uma introdução. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você, uma pergunta bem interessante. Imagina que você tivesse uma oportunidade de estar diante de Jesus fisicamente, como quando Ele esteve aqui como homem. Imagine então que Jesus aparecesse aí para você, uma teofania, Jesus se manifestando fisicamente para você, e Ele desse para você a oportunidade de você fazer uma pergunta para Ele. O que você perguntaria? Você me pegou de surpresa, né? Poxa vida. Mas imagina o que você iria perguntar para Jesus. E a gente tem na Bíblia muitas pessoas que tiveram, né, esse privilégio, essa oportunidade. Milhares de perguntas certamente foram feitas a Jesus, e algumas dessas perguntas estão registradas na Bíblia. Agora, dentre essas perguntas, existe uma pergunta de alguém que tocou muito o meu coração, e a Bíblia não dá nem o nome a essa pessoa, diz que alguém fez uma pergunta para Jesus. Vamos ver a pergunta que ele fez. Lucas 13, 23, está escrito assim: alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Gente, vamos ser honestos. Eu acho que se nós tivéssemos oportunidade de perguntar algo para Jesus, não seria isto que a gente iria perguntar, né? Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me responda algo. São poucos os que são salvos? Fala para mim, Jesus, em relação à salvação, poucos ou muitos vão se salvar? Agora, igreja, a pergunta foi tão importante que o Espírito Santo, ele inspirou Lucas a estar registrando esta pergunta desse alguém, porque isso envolvia salvação. Agora, infelizmente hoje, irmãos, infelizmente, as pessoas não estão dando mais importância para a salvação. As pessoas, inclusive os cristãos dentro da igreja, não estão mais muito preocupados com a salvação. E isto é muito preocupante, porque a Bíblia fala que Jesus, Ele se manifestou aqui nessa terra como homem. Ele tomou a forma de homem, Ele tomou um corpo como o meu, como o seu. Ele deixou a glória dele, de Deus Criador, para morrer por nós naquela cruz. Não foi para te prosperar, não foi para te enriquecer, não foi para mudar o teu casamento, embora a salvação envolva tudo isso. Mas o propósito principal de Jesus ter deixado a glória dele e morrido por nós naquela cruz foi para nos salvar. E isso está registrado também no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a Bíblia nos ensina que Jesus, Ele não veio condenar o mundo, Ele veio salvar. João 12, 47, na parte B fala, o próprio Jesus se posiciona: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. E é por isso que a Bíblia nos ensina de uma maneira muito clara, irmãos, diferente, com todo o respeito, do que os calvinistas pregam, e a gente respeita cada escola teológica. Eu vejo um Jesus realmente morrendo, se entregando a favor de toda a humanidade. Jesus, Ele morreu visando a salvação de todos. Por exemplo, Paulo escrevendo para Timóteo em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 4, está escrito assim: o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, todos é todos. O coração do Pai é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Também o apóstolo Paulo, escrevendo para Tito,
no capítulo 2, no versículo 11, ele escreveu: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a alguns homens. Certo ou errado? Errado. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, porque é da vontade do Papai que toda a humanidade se salve. E é interessante que essa salvação, essa palavra, se você for buscar ali no grego, ela tem um sentido bem mais amplo do que apenas tirar a pessoa do estado de condenação. Salvação, ela vem de um termo grego chamado soteria, inclusive é a matéria que a gente vai estudar na ETAD, soteriologia, que é a doutrina que trata da salvação. Mas essa palavra soteria, traduzida, salvação, ela abrange muito mais do que tirar a pessoa do estado de condenação, porque soteria fala também de libertação, de preservação, fala de prosperidade, de bem-estar, de cura. Então é claro que Jesus, ele veio fazer uma obra completa naquela cruz, por toda a humanidade. Agora, irmãos, embora Jesus tenha morrido por toda a humanidade, só que infelizmente são poucos, muito poucos, os que são salvos. A pergunta que nós lemos agora há pouco, desse alguém que perguntou para Jesus: Senhor, são muitos os que são salvos? Vamos ver a resposta. Lucas 13, versículo 24, Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Muitos vão tentar entrar pela porta da salvação, mas não vão conseguir. E por que não vão? Porque falta esforço. É interessante isso, porque todos nós aprendemos que a salvação é pela graça, e de fato a salvação é pela graça. Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie. Mas irmãos, eu tenho dito, repetido muitas vezes, sido até exaustivo em falar que salvação não é salvação é o oposto de mérito. Você não tem nenhum mérito na tua salvação, eu não tenho nenhum mérito. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e todos nós pecamos, e todos nós merecemos passar a eternidade no inferno. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele viveu sem pecado, e ele morreu no seu lugar, para que possamos passar a eternidade com o Pai. Agora, gente, isso envolve esforço. Jesus falou que se alguém quiser vir após a mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. E tem gente que acha que salvação é assim: recebi Jesus, agora é pela graça, posso viver do mesmo jeito, com as mesmas paixões, com os mesmos costumes. Não é isso. Em Mateus 7, no versículo 13 e 14, Jesus, ele amplia um pouco a resposta a essa pergunta. Texto aqui, Jesus está falando, está pregando aquele sermão conhecido, que é o Sermão da Montanha, e ele fala, ele ensina isso sobre a salvação. Olha só, Mateus 7, versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que a encontrem. Então olha, muitos estão entrando pela porta da perdição, e segundo Jesus, são poucos os que encontram a porta da salvação. Agora é meio que um paradoxo. Jesus, ele morreu por toda a humanidade, são poucos os que vão ser salvos. Agora, irmãos, por que uma multidão, presta atenção, por que uma multidão tem ouvido o Evangelho, e tão poucos têm entendido e têm conseguido se salvar através de Cristo Jesus? Isso é preocupante, porque uma nação como o Brasil, irmãos, é um país quase 100% evangelizado. Hoje você prega o Evangelho pela rádio, pela TV, pela internet. Gente, e por que tão poucos estão conseguindo realmente ter um encontro com Jesus, ter uma experiência realmente de novo nascimento? Esse texto que eu vou ler para vocês, que eu repito, ele está dentro do contexto da parábola do semeador, que com a graça de Jesus nós vamos falar aqui semana que vem. Aqui nós vamos ver pelo menos 3 motivos pelo qual poucos se salvam.
E se você quiser abrir a tua Bíblia para acompanhar o texto, Mateus capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 15. Se você quiser acompanhar no telão, fique à vontade. Quiser fazer uma anotação para você depois ir na tua casa. Está escrito assim, Mateus 13, 10. E acercando-se dele os discípulos de Jesus, claro, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Jesus respondendo disse-lhes: porque a vós, os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, as multidões, não lhes é dado. Mas Deus não está fazendo acepção de pessoa. Daqui a pouco você vai entender. Versículo 12. Porque há aquele que terá, e terá em abundância, mas há aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo e não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, esse texto aqui, Jesus ele revela pelo menos 3 motivos porque nem todos são salvos. E eu repito, está dentro do contexto da parábola do semeador, porque a gente vai estar dando continuidade a essa palavra na semana que vem, com a graça de Jesus. Agora, irmãos, eu quero falar um pouco sobre esses 3 motivos que tem feito que, infelizmente, muitas pessoas não conseguem entrar no reino de Deus. O primeiro motivo, olha só, o desinteresse. O desinteresse espiritual é o primeiro grande motivo pelo qual muitos não conseguem se salvar. Não tem interesse. Vamos ler novamente o versículo 10 e 11. Diz assim: e cercando-se dele, de Jesus, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Jesus respondendo disse-lhes: porque a vós, aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então entenda algo, irmão, depois você pode ler todo o texto na tua casa, mas no versículo 2 fala que grandes multidões estavam ao redor de Jesus, ouvindo a sua palavra, a sua pregação. E aqui não é diferente, havia multidões ouvindo Jesus. Está escrito no versículo 2 do capítulo 13. No entanto, a Bíblia fala que apenas os 12, mas alguns tinham o interesse em aprender. A maioria, assim como hoje, ouviam as parábolas, não entendiam e também não tinham interesse em entender. Isto é interessante, que é muito semelhante aos nossos dias, onde muitas pessoas estão dentro das igrejas ouvindo palavra, às vezes lendo a Bíblia, e não entende, mas entender. E olha que interessante, Marcos, ele está narrando sobre a mesma parábola, e ele traz algumas revelações diferentes. No capítulo 4, no versículo 10, Marcos, o evangelista Marcos, ele diz: quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram acerca da parábola. Olha só que interessante, a grande multidão ouviu, não entendeu e deixa para lá, não teve o interesse de aprender. No entanto, a Bíblia fala que os 12, com mais alguns, chegaram a Jesus: nós não entendemos a parábola, explica para nós, nos ajuda aí. Olha o versículo 34, Marcos 4, 34. Sem parábolas não lhes falava, mas tudo explicava em particular aos discípulos. Olha que interessante. E por quê? Presta atenção. E por que Jesus ensinava em particular os discípulos? Porque os discípulos, mais alguns, eram os únicos que tinham realmente, de fato, o interesse em aprender. Os demais não. Os demais, como nós lemos no texto, ouvia, mas não entendia e não estava preocupado. E por isso, irmãos, é interessante
É interessante, ainda hoje, muitos ouvem, mas poucos querem realmente aprender. E aí, infelizmente, pessoas deixam de ser abençoadas, pessoas deixam de ser prósperas, produtivas e principalmente salvas. Por quê? Porque simplesmente é desinteressado em aprender a palavra de Deus. João 5, no versículo 39, Jesus disse: examinai as escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E meu irmão, com todo o respeito, não adianta a gente dar aquela desculpa de que eu não sou bom para leitura, eu não tenho muita leitura. Eu já citei algumas vezes aqui o meu primeiro professor de escola bíblica, que hoje certamente está com o senhor, seu Josino. E ele era um senhor de idade, ele não sabia ler, ele aprendeu a ler na Bíblia, ele só lia a Bíblia. Se você desse um jornal para ele, ele não lia, ele só lia a Bíblia. Mas ele ensinava na escola bíblica. Por quê? Porque ele teve interesse de aprender. Agora hoje, infelizmente, as desculpas: pastor, eu não leio Bíblia, eu não consigo, estudar, ter interesse em aprender, porque eu não entendo, pastor. Mas o que nós lemos aqui em Marcos 4:34? Mas tudo Jesus explicava em particular aos discípulos. Presta atenção, aqueles que chegavam para Jesus e diziam: Senhor, eu não entendi o sentido da parábola que o Senhor falou. Jesus, com toda paciência, ele explicava, ele ensinava. Olha aqui para mim. E você acha que hoje o Espírito Santo que está em você, com você, ele não vai te ensinar também? Se você realmente tiver o interesse de aprender. Agora, o problema, irmãos, muitos não são salvos porque falta o interesse. Porque se você não tiver o conhecimento da palavra, pastor, salvação é pela fé, é pela graça por meio da fé, é verdade, meu irmão. Mas se você não tiver o entendimento da palavra, a revelação da palavra, nunca que você vai ter uma fé salvífica. Porque não adianta você ter um relacionamento superficial com Deus, isso não salva. Você tem que ter uma fé realmente viva. E Jesus, ele faz questão de ensinar, de explicar para aqueles que realmente tinham interesse em aprender. Olha aqui para mim, você perderia tempo para estar tentando ensinar alguma coisa para alguém que não tem interesse de aprender? Você já teve essa experiência? Você que trabalha, entrou uma pessoa no teu setor e você está ensinando essa pessoa. A pessoa não tem interesse nenhum em aprender. Dá uma raiva, né? Fala: eu quero ensinar o cara não quer aprender. Agora, a Bíblia fala que a palavra de Deus é pérola, irmão. E se você quiser, se você tiver interesse em aprender, você vai aprender a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai te dar revelação, ele vai te dar entendimento. Agora, veja bem, você precisa pedir para Deus, falar: Senhor, eu quero ler a tua palavra, eu quero entender, eu vou me esforçar, eu vou estudar. Não tem entendimento? Pensa para Deus abrir o teu entendimento. Olha essa mulher chamada Lídia. Eu acho muito interessante essa passagem de Atos 16:14. Em uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor fez o quê? Lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha que interessante. A mulher já era uma serva de Deus, só que ela não compreendia direito as palavras. A Bíblia fala que Deus abriu o coração dela. Então, se você tiver um interesse, se eu tiver realmente interesse, Deus também vai abrir o nosso coração para que a gente possa ler e entender a revelação da palavra. No entanto, infelizmente, o desinteresse em aprender é o motivo pelo qual muitos não têm se salvado. O segundo motivo, dureza de coração. Irmãos, eu sei que quando a gente fala de dureza de coração, a gente já lembra dos ímpios, aqueles que não conhecem, dos incrédulos. Mas, irmão, saiba que as pessoas mais duras de coração, talvez vai te escandalizar o que eu vou te falar, mas as pessoas mais duras de coração estão dentro da igreja. Está dentro da igreja. As pessoas mais duras de coração foi o povo judeu, o povo escolhido de Deus. Olha só, versículo 15 do capítulo 13 de Mateus: porque o coração deste povo está endurecido. Jesus estava falando sobre o povo judeu, o povo de Deus da antiga aliança. Então, o coração desse povo está endurecido. A palavra era pregada, mas a palavra ela batia no coração e ela voltava. Como eu disse pela manhã aqui, é o crente pá.
O crente que ouve a palavra, mas fala: rapaz, se o meu pai estivesse aqui, se o João estivesse aqui, o meu esposo tinha que estar aqui para ouvir. Não, meu irmão, cada palavra que é pregada quando você está na igreja, é para você a palavra, é para mim, é para nós. Nada de errado em falar: poxa, aquele irmão poderia estar aqui comigo ouvindo, mas a palavra é para nós. Só que o problema, irmão, que muitas vezes a palavra é pregada, mas ela não penetra no nosso coração. E por ela não penetrar no nosso coração, porque o nosso coração está duro, a gente acha que é salvo, que está salvo, mas não estamos. E olha só, João 8,34, eu gosto sempre de enfatizar Jesus falando para o povo judeu, o povo de Deus da antiga aliança. E olha o que Jesus fala: sei que sois descendentes de Abraão. Jesus não chama eles de filhos de Abraão, chama de descendentes de Abraão. Se você continuar lendo no versículo 41, eles vão falar: não, Jesus, nós somos filhos de Abraão. E no versículo 44, Jesus fala: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Forte, mas você pode ler na tua Bíblia. Jesus falando para o povo dele: vocês são filhos do diabo. Mas olha o texto: sei que sois descendentes de Abraão. Jesus falando para o povo: contudo procurais matar-me. Por que, igreja? Porque minha palavra não penetra em vós. O povo tinha um coração duro, a palavra batia no coração e voltava. Era o povo de Deus, mas não penetrava no coração. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje muitos cristãos ouvem a palavra, e quando a palavra é pregada de acordo com o que ele quer ouvir, prosperidade, legal, legal. Bênção, legal. Provisão, legal, pastor. É uma palavra que mexe com a tua emoção, legal. Mas quando é uma palavra que confronta, opa, eu já não concordo com isso, eu discordo com isso. Isto, irmãos, não é de hoje, é desde os dias de Jesus, passando pelos dias apostólicos. Olha só, essa experiência do apóstolo Paulo. Só para você entender o contexto aqui do capítulo 28, o apóstolo Paulo já estava sendo levado prisioneiro lá para Roma, ele já estava em Roma, alugou uma casa para poder atender as pessoas. E olha só, versículo 24: alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Olha o versículo 25: discordavam entre si mesmos e começaram a ir embora. Tem muita gente que é assim, né? Chega numa palavra como essa, fala: pastor, se eu pudesse eu ia embora. Lembra quando Jesus pregou lá no capítulo 6, se não me engano? Quase todos abandonaram ele. Depois de Paulo ter feito essa declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados, por meio do profeta Isaías. Então Paulo usa a mesma palavra que Jesus usou lá em Mateus: vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão; ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo está o que, igreja? Endurecido. É muito triste, mas é um dos motivos pelo qual muitas pessoas não se salvam. Tem um coração duro, a palavra não penetra. Eu não concordo, eu discordo com o que o pastor está falando. E você sabe que nós não somos melhores do que ninguém, meus irmãos, mas todos que sobem aqui para pregar, nós pregamos a Bíblia de uma maneira simples, que todos compreendem. Mas ainda assim, muitos não concordam. O coração está duro. Lança a palavra para trás de ti. Olha, o Asaf, ele escreveu esse Salmo 50, claro, também um salmo que estava sendo destinado ao povo de Deus, ao ímpio. Eu disse pela manhã que tem alguns teólogos que fazem uma distinção entre ímpio e pecador na Bíblia. E o ímpio é aquela pessoa que está dentro da igreja, ou que ouve a palavra, mas não pratica, coração duro, é o ímpio. E o pecador é aquela pessoa que não teve revelação do Evangelho, que está lá fora, preciosa, que precisa ser alcançada. E eu concordo em parte com essa teologia, porque na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo ele faz uma distinção entre os que não conhecem o Evangelho e os que conhecem e não praticam. E Paulo fala que ambas as classes serão banidos da face de Deus. Mas vamos ver o que Asaf falou no Salmo 50, versículo 16 e 17. Mas ao ímpio, diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos, em tomar a minha aliança na sua boca? Visto que odeias a correção, lanças as minhas palavras para trás de ti. E muitas vezes, meus irmãos, com todo respeito, nós somos assim.
Nós somos assim, nós não deixamos a palavra penetrar no nosso coração, nós lançamos para trás de nós tudo aquilo que a gente ouve e que nos confronta. É uma realidade. Então a dureza de coração é o segundo motivo pelo qual muitos não vão ser salvos. Não é porque a palavra não está sendo pregada, não é porque falta unção, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas é porque o coração do povo está duro. O coração do povo está duro, a palavra não penetra, a palavra não entra. E o terceiro motivo, indiferença. Indiferença espiritual. Mateus 13, versículo 15, a parte B, olha só, Jesus disse, ouviram de má vontade. Algumas traduções está escrito, ouviram de mau grado. Então, a indiferença, ouve de qualquer jeito. E eu disse algo pela manhã, e eu quero dizer aqui também nessa noite, com todo o respeito e carinho, mas a gente ouve muitas pessoas dizerem, pastor, o que me cativa na igreja é o louvor. Louvor é algo tremendo, o louvor é maravilhoso de fato. Eu amo o louvor, é o momento da gente adorar, da gente exaltar, da gente celebrar a Deus. Mas irmãos, palavra precisa voltar a ser dentro da igreja, dentro das igrejas evangélicas, precisa ser, voltar a ser a ação principal, porque com todo o respeito, o que a gente vê nas igrejas é impressionante. Momento do louvor, ninguém dorme. Momento do louvor, está todo mundo pulando, está todo mundo cantando, está todo mundo dançando. Momento do louvor, tem gente que está chorando, tem gente que está acesa. Mas chegou o momento da palavra. Estou apertado. Banheiro, estou com sede. Água, palavra. Agora é hora de dar uma olhadinha no celular, porque agora nós temos celular. Palavra, bom. Ai, que sono. E lembra que eu falei para você dar unção? Aí o problema é o pastor, mas é que a palavra não tem unção. Não é isso. A palavra é indiferença. É indiferente a comida espiritual. É indiferente a palavra de Deus, e Jesus está dizendo, ouvem de mau grado. E ainda hoje, gente, tem muitas pessoas que ouvem de mau grado, de mau vontade. Palavra, pastor, o louvor poderia estender uns 40, 50 minutos, né? A palavra 20 minutos, 15 minutos tá bom, né? Meu irmão, eu quero dizer algo para você, o louvor é maravilhoso. Salmos 22, Deus está entronizado nos louvores de Israel, mas é a palavra de Deus que te cura, é a palavra de Deus que te liberta, é a palavra de Deus que te salva, é a palavra de Deus que te levanta, meu irmão. E nós precisamos aprender a ouvir a palavra não com indiferença, mas com fome, com sede. Olha só, triste episódio registrado em todo o livro do profeta Malaquias, mas especialmente no capítulo 1 e no capítulo 2, ele se levanta denunciando o pecado do sacerdócio mesmo, dos pastores. Mas é claro que se o sacerdócio estava corrompido, imagina o povo. Então quando chega no capítulo 1, no versículo 11, o próprio Deus, ele se posiciona através do profeta e diz, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos, mas vós, olha só, vós, está falando do povo dele, mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. Irmãos, é claro que a gente fazendo uma analogia dessa palavra, hoje para nós a Bíblia é o alimento espiritual. E todas as vezes que nós temos essa atitude, como povo da antiga aliança, de simplesmente, olha só, o texto fala, a mesa do Senhor é impura, o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. É a atitude do povo, o povo dizia isso. E olha aqui para mim, com todo o respeito, todas as vezes que você, que nós ouvimos uma palavra de mau grado, de qualquer jeito, eu não vou no banheiro, estou com sono, porque eu disse
coisa é você às vezes chegar aqui como um guerreiro. Você trabalhou muito numa terça, você foi viajar no domingo, você chegou no final, eu vou para o culto. Você está dentro de um corpo físico, é verdade que você pode dar uma cochilada ali, mas de exaustão física. Agora, não tem nada a ver com muitos irmãos, que é impressionante, toda palavra, toda vez que está pregando a palavra está dormindo, né? Se deixar até ronca. Esses dias eu estava ouvindo aquela rádio da Graça, esqueci o nome dela, é Hit, não é Hit, hã? Eu não ouvi, mas a 91.7 lá, acho que é isso, né? Nossa rádio lá, e aí tem um programa lá que estava falando, eu achei muito interessante. Olha eu perdendo tempo aqui, né? Mas não é perder não, eu já vou terminar. Mas eu achei interessante porque a apresentadora falou, olha, a gente está recebendo aqui as mensagens dos maiores micos que pessoas cometeram dentro da igreja. Aí um mandou um áudio lá pelo WhatsApp, falou, olha, o meu maior mico foi uma vez que eu cheguei na igreja e eu dormi. Mas eu não dormi, eu comecei a roncar dentro da igreja, né? Eu comecei a roncar e as pessoas começaram a olhar para mim, me falaram que eu não via, claro, eu estava dormindo, roncando, ele falando lá, e eu comecei a roncar. Eu falei, meu Deus, como que pode? Dormir na igreja é uma tragédia, roncar, meu irmão. Mas tem gente que é assim, e nós fazemos isso com a mesa do Senhor, dormimos, né? Até roncamos, eu não sabia disso, mas tem gente que ronca também. Pega o celular e fica lá no celular. Irmão, a Bíblia fala que existe um memorial diante de Deus, onde está registrado tudo que você faz, o que eu faço, e um dia nós vamos dar conta. Sabe aquele dia que você tiver, que eu tiver, que nós estivermos diante de Deus e falar, Senhor, mas eu não tive clareza do Evangelho, eu não entendi. Ele vai colocar como um memorial diante de você, olha, aquele dia que estava sendo pregada a palavra, você estava indo para o banheiro, você estava indiferente, você estava no celular. Então, irmãos, a indiferença é o terceiro motivo que muitas pessoas não vão ser salvas. E Lucas 16, pode deixar Lucas 16, pastor? Eu não vou falar sobre esse texto, inclusive eu preciso pregar de novo sobre esse texto. É uma passagem, antigamente falava-se de uma parábola, mas hoje todos os teólogos, ou todos, pelo menos a maioria, entende que isso é uma passagem mesmo, onde Jesus falou do rico e do Lázaro, o rico que foi para o inferno, e o Lázaro que foi para o reino dos céus, ali para o seio de Abraão. Mas diz que no versículo 23, no inferno, estando em tormentos, o rico, ele ergueu os olhos e viu. E esse rico, quando a gente prega sobre esse texto, eu ensino isso, que ele não era uma pessoa muito ímpia, muito ruim, não. Era uma pessoa indiferente às coisas espirituais, que vivia regalada e esplendidamente. Era uma pessoa daquelas que dava no culto o corpo, só que o coração e a mente estavam lá fora. E a Bíblia fala que ele deixou só na eternidade. Já estava tarde, estava no inferno, passando a eternidade longe de Deus. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. E eu quero terminar com esse último versículo. Pode voltar, pastor, Mateus 23, e nós vamos terminar por aqui. Essa é uma palavra onde a gente vê toda a indiferença do povo de Deus em relação a Jesus. O povo judeu, irmãos, o povo da velha aliança, o povo de Deus, da antiga aliança, o povo que esperava ansiosamente o Messias prometido, o Cristo. E quando Jesus ele veio, eles perderam a visitação, por conta de indiferença espiritual, por conta de desinteresse, por conta da dureza do coração. Lucas registra essa mesma passagem dizendo que Jesus, ele olhou para Jerusalém e ele chorou. Aliás, só em 2 momentos, pelo menos nos evangelhos, que a Bíblia registra que Jesus chorou. Foi lá no episódio de João 11, né, na ressurreição de Lázaro, e aqui, quando Jesus olha para Jerusalém, para o povo dele. E olha o que está escrito, Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes, olha só o que Jesus fala, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. É muito triste, eu não sei quanto a você, quanto a mim, meu coração, ele chega a palpitar, porque muitas vezes nós estamos assim, meu irmão. Quantas vezes Jesus está falando com a gente, Jesus está querendo abrir o nosso coração, Jesus está querendo quebrar a indiferença, Jesus está querendo quebrar o desinteresse, mas a gente, olha só, nós estamos assim,
nós não queremos, porque tudo é uma questão de escolha. Por exemplo, eu não consigo entender a Bíblia. Não, você não consegue entender porque você não quer entender, com todo respeito. Porque se você quiser, você entende. Se você tiver interesse, se você começar a estudar a Bíblia, você vai entender, e você vai ser abençoado, e você vai viver o melhor de Deus para a tua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, por gentileza, sentadinho mesmo como você está, mas eu te peço, por favor, feche os seus olhos. Nós falamos apenas aqui a introdução. Semana que vem, com a graça de Jesus, nós vamos entrar na parábola. Mas 3 motivos porque muitos não conseguem ser abençoados, produtivos, serem salvos: o desinteresse espiritual, a dureza de coração, a indiferença espiritual. Irmãos, presta atenção, com os seus olhos fechados, vai meditando naquilo que você ouviu. Nós vivemos num mundo cada dia mais cético, um mundo cada dia mais frio, mais indiferente em relação às coisas de Deus. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós somos contaminados com essa frieza, com essa indiferença, com essa dureza. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para mudar esse quadro é reconhecer que nós precisamos de mudança. Nós precisamos reconhecer. Eu acredito que Deus trouxe você aqui para ministrar no teu coração, no meu coração. Eu não sou em nada melhor do que você. No nosso coração. Essa palavra não é para outros. Essa palavra não é para o irmão que faltou hoje, porque o Espírito Santo sabia muito bem quem estaria aqui. É uma palavra para mim, é uma palavra para você, porque tudo que Jesus quer é que nós passamos a eternidade com Ele. Muito mais do que passar a eternidade, Ele quer que você seja uma pessoa abençoada aqui também, nessa vida. Mas para isso, meu irmão, nós precisamos erguer os nossos olhos hoje. Amanhã pode ser tarde. Eu gostaria que você se colocasse em pé, por gentileza.